Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11, nós lemos assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Vamos ler todos juntos, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Vamos lê-lo novamente? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Desde o início do ano nós estamos repassando juntos como comunidade basicamente o plano básico da salvação. Se você acompanhou as reflexões até aqui, e se você perdeu alguma, todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você ouviu uma história ser contada, e a história é: nós fomos criados no princípio à imagem e semelhança de Deus para termos comunhão com Deus íntima no jardim, mas em algum momento nós demos as costas para Deus e fomos embora num ato de rejeição e de rebeldia. Obcecados com a ideia de sermos o nosso próprio Deus, nós nos tornamos autossuficientes e autocentrados. Mas Deus não desistiu de nós, e foi por isso que Ele montou um plano muitíssimo elaborado, detalhado, e executou esse plano durante séculos e séculos, usando o desenvolvimento da história de Israel, que culmina na pessoa, na obra, no ministério e na morte de Jesus. Jesus veio para viver a vida que nós deveríamos ter vivido, e morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, para que por meio de Jesus nós possamos encontrar um novo começo. Algo essencial que talvez seja importante agora nós conversarmos a partir daqui é: e agora? Uma vez que eu ouvi uma exposição clara do Evangelho, uma vez que eu ouvi uma exposição clara da doutrina cristã e do desenvolvimento da ortodoxia cristã, o que vem a seguir? É só ouvir o Evangelho e tudo certo? Já posso voltar para minha série no Netflix? Já posso voltar a rolar o feed do meu Instagram? Agora que eu já ouvi o Evangelho, pronto, está tudo certo na minha vida? Um ponto essencial do cristianismo é que a mera audição e compreensão cognitiva do Evangelho não é suficiente para transformar a arquitetura do coração. O ponto do Evangelho, o objetivo do Evangelho, não é que ele seja meramente entendido, mas ele precisa ser crido. A distinção entre uma coisa e outra, entre meramente entender o Evangelho e crer no Evangelho, é que quando nós cremos no Evangelho, isso de fato transforma significativamente a arquitetura do nosso coração. E quando é que eu sei que alguém que está caminhando aqui na comunidade conosco, ou quando alguém está ouvindo o Evangelho, quando eu sei que o Evangelho está sendo crido, quando nós começamos a ver uma mudança paulatina, constante, profunda e duradoura na vida dessa pessoa. Quando o casamento começa a ser transformado, quando o temperamento começa a ser amansado, quando a tratativa com os filhos muda, quando o perdoar o passado e deixar ir embora o rancor muda, quando a relação com a ansiedade muda, quando os valores mudam, quando as prioridades mudam, como a maneira como essa pessoa utiliza o seu tempo
e seu dinheiro mudam, quando os valores de uma forma geral mudam, então nós sabemos que o evangelho está chegando lá. Kate Keller, ela conta uma história que muitas vezes ela fala assim: às vezes a ficha do evangelho fica no meio do caminho. E essa é uma expressão que diz respeito a um tempo, pasme você, não muito tempo atrás, nós tínhamos um sistema de telefonia público que você basicamente alimentava o telefone com fichas, tá? E se você consegue lembrar desse tempo, você é uma pessoa muito feliz e abençoada, porque a vida era mais simples, né? Era o chamado orelhão. A gente pegava a ficha, colocava lá na boquinha do orelhão, e você ouvia a ficha fazendo pleque, pleque, pleque. Mas às vezes ela não fazia o último pleque que ela tinha que fazer, ela encravava no meio do caminho em algum lugar lá. Então não era muito incomum você ver sujeitos dando um tranco assim no orelhão para ver se a ficha caía onde ela tinha que cair, para que ela chegasse onde ela tinha que chegar. Pois bem, muitas vezes a ficha do evangelho fica no meio do caminho do coração. O evangelho é entendido cognitivamente, mas ele não chega onde ele tem que chegar para de fato transformar a maneira como nós vivemos, para transformar a maneira como nós vemos a vida. Uma máxima cristã é que o evangelho transforma absolutamente tudo. Então hoje nós vamos fazer uma pergunta só para esse texto, que é: nós já ouvimos o evangelho, agora como nós podemos nos conectar ao evangelho? Como nós podemos aproximar o evangelho existencialmente do nosso coração, de tal maneira que a minha vida possa ser transformada por ele? Quando nós estamos no livro de Atos, nós estamos no esquema Lucas-Atos. Lucas escreveu ambos os livros de uma só vez, para que eles juntos pudessem compor uma espécie de continuidade, volume 1 e volume 2. E esse esquema Lucas-Atos, ele corresponde a quase 27% do material inteiro do Novo Testamento. E pasme você, Atos dos Apóstolos é o único texto que nós temos com um retrato detalhado do avanço da igreja primitiva, saindo de Jerusalém, num avanço cronológico e geográfico até Roma, quando Paulo dá o seu último testemunho em Atos capítulo 28. O que nós vamos descobrir é que existe um esforço documental de Lucas de conversar com testemunhas oculares e pessoas que viveram a igreja primitiva, para tentar registrar como eram as pregações desses primeiros cristãos. Então você vê que ao longo do livro de Atos nós temos alguns sermões registrados. Nós poderíamos dizer que Lucas está sumarizando bastante o que acontece ali, porque era muito comum que uma peça de ensino, um sermão do mundo antigo, durasse horas. Então nós temos ali uma espécie de síntese, para que Lucas possa nos mostrar quais são os principais temas que sempre apareciam na pregação apostólica. E o que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir, comparando Atos capítulo 3 com Atos capítulo 2, ambos pregados por Pedro, que existia uma espécie de uma prática, um paradigma, um modelo que era: os apóstolos, eles anunciavam tudo o que Cristo havia feito, eles proclamavam o evangelho, e em seguida eles exortavam e conclamavam as pessoas a um arrependimento e a fé em Jesus. Nós vamos ver como isso acontece nessa história, porque depois da proclamação de Atos 2, a igreja cresce enormemente, mas essa igreja ainda adora no templo, eles ainda vão ao templo como um centro de devoção, de oração. E nós vamos saber no início do capítulo 3 que Pedro e João estavam indo ao templo para orar, quando eles são interpelados por um aleijado que fica ali sempre à porta formosa do templo. E ele então pede dinheiro. Eles dizem: olha, a gente não tem dinheiro, a gente não trouxe o cartão e a gente também não cadastrou o Pix, mas o que nós temos, em nome de Jesus nós te damos, levante-se agora e ande. E aquele homem é curado na autoridade do nome de Jesus. Ele entra junto dos apóstolos no templo, pulando e dançando, e todos dizem: mas esse não é aquele cara que está aqui há anos, jogado ali num beco, implorando por alguns trocos e centavos? E então um monte de gente vem ver o que está acontecendo, e quando eles estão numa região do templo chamado Pórtico de Salomão, que é uma espécie de uma marquise, de uma galeria, Pedro começa a pregar. E o tema da pregação de Pedro é muito engraçado, porque no primeiro bloco dessa pregação, que é basicamente uma pregação de 2 pontos,
No primeiro bloco dessa pregação, nós vemos Pedro dizendo assim: nós não curamos esse homem, nós não temos poder para fazê-lo, mas ele foi curado no nome de Jesus. E então ele começa a correlacionar a responsabilidade dos seus ouvintes com a morte de Jesus. Ele começa a dizer: vocês entregaram Jesus para ser morto, vocês o negaram perante Pilatos, vocês negaram publicamente o santo e o justo, vocês escolheram um assassino, vocês mataram o autor da vida, vocês estavam agindo por ignorância. Pedro confronta duramente os seus ouvintes, dizendo o seguinte: esse nome foi curado no nome de Jesus, mostrando que aquele que vocês mataram, o autor da vida, foi ressurreto e elevado em poder pelo Deus dos seus pais. Ele diz: o Deus dos seus pais fez isso, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E então na segunda parte do versículo, Pedro diz assim: agora que vocês já ouviram tudo isso, eu vou dizer o que vocês têm que fazer. E então o verso 19 é o coração pulsante dessa pregação. Nesse versículo que nós lemos juntos, ele diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esse é um dos raros textos do Novo Testamento em que praticamente todos os elementos teológicos do que nós chamamos de arrependimento salvífico estão condensados em poucas palavras. Porque nós temos duas ordens, dois imperativos nesse texto e uma promessa. E eu quero convidar você para dar uma olhadinha mais de perto comigo nessas palavras na língua original, porque no sentido original elas são palavras bastante profundas e muito significativas. Quando Pedro diz assim: arrependam-se, ele está fazendo uso de um termo, na verdade de um verbo aqui, cujo substantivo nós conhecemos, ou já ouvimos falar, que é metanoia. Então essa palavra ela tem um sentido muito importante, porque a palavra meta significa para além de, para frente de, e nous significa mente. E é por isso que tradicionalmente nós dizemos que metanoia significa uma mudança de mente, mas não apenas uma mudança de mente, uma mudança completa no mundo interior, abarcando mente e coração. É engraçado como a palavra metanoia, como ela é usada pelos autores do Novo Testamento, ela significa uma ruptura em relação à vida anterior e uma reorientação da mente e do coração, com uma mudança intelectual que não é nada superficial, mas também com uma mudança do coração. Então basicamente Pedro está dizendo assim: mudem de coração, mudem de dentro para fora. A segunda palavra também é muito importante, porque quando ele diz voltem-se para Deus, o termo aqui vem desse verbo grego que é epistrefo, que significa o seguinte: você está indo numa direção, num determinado destino, e aí o Waze diz assim: você errou a rota, recalculando, e aí você faz uma conversão, e você vai no destino totalmente, na direção totalmente oposta a que você vinha trilhando. Epistrefo significa dar a volta, significa girar, significa converter completamente na sua direção e no seu traçado. E é lógico que esse verbo significa aqui que homens e mulheres pecadores que estavam sempre caminhando de costas para Deus, ignorando a Deus e seguindo os seus próprios desejos, eles são girados e eles começam a andar face a face, buscando a Deus, de costas para o pecado agora, corandeo, como diriam os reformadores, olhando na face de Deus e buscando a face de Deus. Esse giro, essa conversão. E então a última palavra ele diz: se vocês se arrependerem e se vocês se voltarem, então os seus pecados serão cancelados. Cancelados aqui é uma palavrinha muito matreira, porque exaleifo é uma palavra do mundo contábil da antiguidade. Porque antigamente, se eu contraía uma dívida com você, então uma espécie de um contador, ele iria registrar essa dívida ou numa tábua de madeira, ou num papiro, sempre utilizando uma tinta à base de cera. Mas quando eu quito essa dívida e quando eu pago o que eu devo, esse contador ele vai lá e ele raspa essa tábua, ele passa um pano untado com óleo nesse papiro, de tal maneira que aquilo suma, como se nunca tivesse existido. O que significa dizer que
Aquele que se converte, se arrepende, ele tem seus pecados totalmente apagados. Ele tem o seu registro de dívida com Deus cancelado. Tudo é zerado. Há uma remoção completa, como se nunca nada tivesse sido registrado ali. Não há vestígios, não há nenhuma contabilidade, não há nenhum centavo a dever. Tudo foi quitado, a dívida foi apagada. A grande questão é, quando nós ouvimos esse texto 2000 anos depois, o que ele significa para nós? O que essa exortação ao arrependimento pode significar para nós? Então, 3 coisas para nós finalizarmos. A primeira é que a ordem arrependam-se é um imperativo. E isso é muito importante que nós entendamos, porque um imperativo pressupõe que nós estamos em poder de cumpri-lo. Não pensemos que os apóstolos eram ingênuos a ponto de dar um comando que é impossível de ser cumprido. Pedro não está dizendo chute a lua, saia voando daqui para Jacareí, porque essas são coisas que não podem ser feitas. Ele está dizendo arrependam-se. Mas a grande questão é o que esse arrependimento metanoia significa para nós. Significa que ser cristão não se trata de meramente aderir a um pacote de ética. Se tornar um discípulo de Jesus não significa simplesmente mudar as nossas atitudes como se fosse uma mudança de fora para fora, mas é uma mudança real que acontece de dentro para fora, uma mudança de dentro para fora. Pense um pouquinho em como a nossa sociedade ela é absolutamente obcecada com o conceito de autenticidade. A nossa cultura preza muito a autenticidade. Ela está o tempo todo enviando uma mensagem que é: seja uma pessoa autêntica, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa que fala o que você realmente pensa, seja uma pessoa que vive realmente o que você acha que é verdade. Por um outro lado, essa mesma sociedade, ela cria um estigma e ela diz que um dos pecados capitais é ser hipócrita. Quem é o hipócrita? E lembre-se que nós cristãos somos taxados, via de regra, como pessoas hipócritas. Quem é o hipócrita? O hipócrita no teatro grego, ele é um ator que todos os atores do teatro grego sempre são homens. Então, quando você tem um papel feminino a ser encenado, um ator masculino vai ensinar esse papel com uma máscara no rosto. É o hipócritas. E daí vem o conceito de hipocrisia, que é quando eu uso uma máscara no meu rosto, que é diferente, totalmente diferente de quem eu sou, para manipular você, para enganar você. E então nós somos muito criticados porque supostamente religião é hipocrisia. É quando nós falamos algumas coisas aqui e nós pregoamos algumas coisas aqui, mas nós nunca vivemos e nunca queremos viver de acordo com esse padrão. Agora pense bem como funciona esse jogo da cultura e como ele é incoerente. Ele diz assim: seja autêntico, porque ser hipócrita é feio. E logo em seguida ele diz: use um filtro do Instagram para melhorar a sua imagem. Faça marketing pessoal, embeleze o seu currículo com coisas que você nunca fez, gerencie a sua imagem, crie uma persona de sucesso. A cultura diz, por um lado, seja autêntico. Por outro lado, ele diz: coloque a máscara mais bonita que você tiver ao seu alcance. E então nós ficamos confusos, nós não sabemos o que fazer. É para ser autêntico? Ou é para esconder a minha vulnerabilidade, esconder os meus defeitos e me trancar atrás de uma fachada de sucesso e de beleza? Nós somos a geração mais obcecada com reputação da história. Nós somos a geração mais obcecada com beleza e juventude da história. Nós somos a geração mais obcecada com a nossa imagem. Então nós estamos recebendo uma mensagem que é incoerente, que é: seja você mesmo, mas coloque uma máscara bonita no rosto, porque nós não queremos ver o seu rostinho como ele é. O Evangelho dissolve essa incoerência dizendo o seguinte: ser cristão não significa colocar uma máscara melhor no rosto. Significa ter a coragem de chegar diante de Deus e tirar todas as máscaras para que Ele mude o nosso coração de dentro para fora.
É lógico que os apóstolos não estão sendo ingênuos a ponto de acreditar que eu posso transformar o meu próprio coração e eu posso transformar a minha própria mente, metanoia. É lógico que eles estão dizendo, se você entender a gravidade da sua condição, e se você admitir quão caído e falido você está, e se você tiver uma noção muito tênue de quão feio o seu rosto é, então você vai se achegar diante de Deus, porque só Ele pode transformar de fato o seu coração, só Ele pode transformar a sua mente, só Ele pode trazer de fato metanoia, mas isso exige uma admissão, exige uma autoentrega, exige uma postura de se achegar diante de Deus e se jogar aos seus pés, clamando, nos entregando e rendendo a nós mesmos. E isso é tudo que nós não queremos. Parece muito bonito no discurso, render-se a Jesus e entregar a sua vida aos pés da cruz, parece muito romântico, mas é muito difícil. Imagine que você tem um boneco que você tem desde a infância e você gosta muito desse boneco. Anunciando a minha idade, pode ser um Comandos em Ação, por exemplo, pode ser um G.I. Joe, né? Ou se você estiver ali localizado, para quem gosta de bonecas, pode ser uma Barbie daquelas clássicas, né? Hoje tem Barbie de tudo quanto é tipo do mundo, mas tem aquela Barbie mais clássica. Aí você fala assim, nossa, eu gosto tanto desse boneco, eu vou fazer alguma coisa por ele, eu vou transformá-lo em um ser humano de verdade. E aí você então corre no armário, pega a sua vara de condão, porque você sempre guarda a sua vara de condão em algum canto do armário, e então você bate com a vara de condão na cabeça desse boneco. E você fica imaginando assim, nossa, quando esse boneco acordar e tomar consciência, ele vai me agradecer demais, porque eu o transformei num ser humano. E ele vai ficar muito feliz, vai me abraçar e dizer, nossa, eu queria muito isso. Mas então você bate com a vara de condão, o tecido vai se transformando em carne. Repentinamente esse boneco abre os olhos, e quando ele toma consciência, ele olha nos seus próprios membros, olha em você e diz, o que é que você fez comigo? Por que é que você fez isso? Você me matou, você acabou com a minha vida, eu estava tão feliz do jeito que eu estava. E é assim que C.S. Lewis conta em Cristianismo Puro e Simples, porque é que nós não gostamos da ideia de sermos transformados por Deus, porque nós temos essa ideia de que isso que eu sou agora é o meu verdadeiro eu, e que quando Deus começa a mudar o meu coração e mudar as minhas estruturas e quebrar quem eu sou e fazer com que algo novo surja, parece que eu estou sendo despersonalizado, parece que Ele está me matando. E num dado sentido Ele está matando para que algo novo possa ressurgir no lugar. Metanoia significa uma rendição total aos pés de Jesus, significa admitir que nós precisamos de uma transformação de dentro para fora, e significa termos maturidade suficiente para entender que esse processo não é indolor. Eu digo, rapaz, a gente crente ora umas coisas muito perigosas, viu? Eu vou te dizer, cuidado com o que você ora, cuidado com o que você fala com Deus. O tipo de oração que você não deve fazer de forma desavisada é, Senhor, muda a minha vida. Pense bem no que você está pedindo. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me transforma a imagem de Jesus. Pense bem no que você está pedindo. Deus vai derreter todo o chumbo. Deus vai colocar um coração verdadeiramente de carne. Mas esse processo não será indolor, metanoia. A segunda coisa é que, além de mudar de coração, nós somos conclamados a mudar de direção. Esse é o sentido mais literal de conversão, conforme Pedro utiliza aqui. E é lógico que converter significa agora andar de frente para Deus, mas significa dar as costas para alguma outra coisa. O que significa dizer, você não pode ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Você não pode simplesmente andar de frente para Deus sem que alguns compromissos anteriores que foram feitos sejam quebrados. Então, em primeiro lugar, andar de rosto a rosto com Deus significa dar as costas ao pecado. Quando a Confissão de Fé de Westminster fala sobre esse arrependimento para a conversão, ele diz assim: o pecador pelo arrependimento de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os se volta para Deus. E essa é uma experiência que eu encontro muito discipulando pessoas. Uma pessoa vem,
começa a caminhar com Jesus. Em determinado momento, essa experiência de conversão acontece. E então o cara me chama para um café e diz assim: pastor, olha, eu estou muito perturbado. Eu falo: é mesmo? Sim, pastor, estou muito perturbado. Fala: me explique, por quê? Não só por quê, pastor, porque assim, eu fiz uma coisa, mas é uma coisa assim que eu sempre fiz e que é da minha família, que é comum, mas agora eu já não consigo mais, isso não me cabe, isso me arranca a paz e eu me sinto culpado. Eu falo: é isso mesmo. É isso mesmo, porque a partir do momento em que nós estamos de frente para Deus, coram Deo, nós vamos perceber que há uma ação, uma atuação do Espírito Santo poderosa no nosso coração, para que determinadas coisas que nós julgamos normais ou corriqueiras, elas pesem na nossa consciência, e então nós nos sentimos arrependidos e incomodados, e não é porque o pastor está vigiando a vida dos outros. Nós não somos babá de crente aqui. Cabe a você vigiar a sua própria vida. Nós não temos um taco de beisebol e um grande binóculo para vigiar a vida dos crentes. Nós temos que aprender a cuidar da nossa integridade. Nós temos que aprender a cuidar da nossa própria santidade. E acredite em mim, o Espírito Santo vai incomodar você. E no instante que você pisar fora da linha, você vai ouvir uma voz interior dizendo: isso não foi legal. Isso não foi legal. Isso entristeceu o meu coração. Você foi muito mal agora. Você ofendeu o coração do seu pai agora. E você vai descobrir um nível de contrição que até então você não experimentou, mas vai experimentar. Quando você anda de rosto para Deus, você dá as costas ao pecado. Mas nós também damos as costas aos falsos deuses que povoam a nossa vida. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e nós não podemos evitar. Nós temos a tendência incorrigível de colocar coisas e pessoas no lugar de Deus na nossa vida. Nós temos a tendência de fazer ídolos. Quando nós falamos sobre idolatria, isso não significa exclusivamente orar diante de uma imagem, orar diante de um poste ídolo, orar diante de um falso Deus, mas significa que algo roubou o lugar de Deus no nosso coração, e muitas coisas podem fazê-lo, como o dinheiro, como o sucesso, como o trabalho, como a carreira, o amor romântico, como bens, poder. As pessoas me perguntam: Jefferson, porque a gente tem uma aula, do nosso programa de discipulado que é sobre idolatria. As pessoas me perguntam: Jefferson, como saber que existe um ídolo na minha vida? A resposta é simples, que é: o que é aquela coisa, realidade ou pessoa que você pensa: se eu perder isso, minha vida não terá mais sentido? O que é que hoje, se você perdesse hoje, você diria: prefiro uma bala na cabeça, não quero mais continuar vivendo, a vida não tem mais sentido para mim? Para algumas pessoas é o seu rico dinheirinho guardado aos montes lá no banco. Para outras pessoas são os bens que lhe dão uma sensação de segurança e de controle. Para algumas pessoas é a família, o cônjuge, a fama, o sucesso. Mas o que é aquela realidade que você sente que você está ancorado nela, amparado nela, sustentado por ela, e que se essa coluna é tirada, toda a sua vida cai e colapsa instantaneamente? Isso provavelmente está num lugar do seu coração que não deveria estar. Isso provavelmente é um ídolo. Quando nós entendemos que nós devemos buscar apenas em Deus sentido, segurança, propósito, alegria profunda, então nós vamos descobrir que Deus precisa estar no centro da nossa vida, e que voltar-se para Deus é dar a Ele o lugar que Ele precisa ter. E por fim, esses dois primeiros imperativos, eles são espécie de condições. O texto diz: se você se arrepender, se você se voltar para Deus, então exaleifo, você vai ser totalmente perdoado, você vai ser totalmente zerado de toda a dívida com Deus. E é lógico que esse perdão para o passado não apenas apaga o passado, mas também muda o meu status diante de Deus agora. Porque aquele que é perdoado por Deus,
ele não foi perdoado apenas do seu passado, mas ele é garantido na presença de Deus como alguém que é aceito, amado, aprovado, incluído, não rejeitado, não banido. Ele chegou em casa. R.C. Sproul diz que arrepender-se é experimentar um retorno para Deus e é ter uma sensação de finalmente ter chegado em casa. E por que isso é importante? Porque lá dentro de nós, de todos nós, existe essa vozinha estridente da inadequação. Há alguns anos eu tenho acompanhado o trabalho de uma pesquisadora e autora chamada Brené Brown, e ela escreve sobre o conceito de vergonha. Ela diz o seguinte: vergonha é um conceito que existe em todas as civilizações de todos os tempos. E o que é vergonha? Vergonha é essa sensação intensamente dolorosa de que somos defeituosos de alguma maneira, não somos quem deveríamos ser e, portanto, estamos indignos de amor e de pertencimento. E todos nós convivemos com esse senso de inadequação. Todos nós temos em algum lugar do nosso coração esse senso de vergonha. E como ele se manifesta? Você já teve essa sensação de que, por mais que você tenha feito várias coisas legais na vida, você ainda está em caminho de provar a você mesmo? Ou você já teve esse senso de que agora sim, com esse projeto, com esse negócio, agora sim, com esse cargo, agora sim eu vou provar o meu valor? Um senso de que você não pode falhar, porque isso vai dizer algo definitivo sobre a sua identidade. Um senso de que nós nunca somos o suficiente, de que nós nunca produzimos o suficiente, nós nunca trabalhamos o suficiente, nós nunca estamos bonitos o suficiente, nós nunca somos populares o bastante. É um senso de que eu preciso esconder minhas fraquezas para então ser amado. É um senso de que para ser amado eu preciso ser bem-sucedido. É o senso de que a nossa identidade está em risco. É o senso de que todos os dias eu estou sendo testado, eu estou sendo provado, eu estou sendo escrutinado, avaliado. É engraçado como a nossa cultura, ela aumenta a reverberação desse senso de vergonha. Eu pessoalmente vou fazer uma confissão, eu tenho evitado ao máximo as redes sociais. Às vezes uma pessoa me manda um negócio lá no inbox do Instagram, fica um mês para responder. Porque no Instagram todo mundo é mais inteligente do que você, mais bem-sucedido do que você, mais bonito do que você. E a mensagem que está sendo enviada é: você não é o bastante. Você não fez o bastante. Você não sabe o bastante. O que nós esquecemos é que tudo aquilo é uma grande baboseira, uma grande mentira. Ninguém é feliz todos os dias da vida. Ninguém está viajando 7 dias por semana, 365 dias do ano, para lugares legais e tirando fotos bonitas. Ninguém está bonito todo dia. Ninguém está penteado todos os dias. Hoje, por sinal, minha esposa deu um tapa no meu topete, por isso que eu estou me apresentando aqui bem bonito. O tema do perdão de Deus, ele não apenas apaga o meu passado, ele diz que todo o meu pecado foi colocado sobre Jesus. Mas isso não é o fim do Evangelho. Toda a justiça de Jesus, tudo aquilo que Ele fez de bom, tudo aquilo que Ele fez de justo, de belo, tudo aquilo que é dele e que é merecimento dele, foi colocado sobre mim, de tal maneira que quando eu chego na presença de Deus, agora nada me falta. Eu sou aprovado, eu sou aceito, eu sou incluído, eu sou amado. Não por minha causa, por causa do que Jesus fez por mim, mas eu posso finalmente descansar na presença de Deus e saber que eu cheguei e agora eu sou o bastante. É engraçado que os cristãos, eles tentam o tempo todo viver melhor e melhor à luz do amor de Deus, mas eles sabem que, embora eles estejam tentando todos os dias
ser mais parecidos com Jesus, lá no fundo do seu coração há uma segurança ancorando a identidade do cristão. Ele sabe que para Deus agora ele é bom o bastante. Por quê? Porque Deus disse. Deus disse isso por meio de Jesus. Nós fomos justificados em Cristo. Já não há mais nenhuma vergonha que possa nos separar. Então, nós somos amados, estamos aceitos, fomos aprovados, estamos inclusos, estamos seguros nesse amor que não será tirado de nós, e portanto nós já chegamos em casa. O cristão é aquele que descansa. Descansa em Jesus, descansa naquilo que Lutero chamava de justitia extra nos, uma justiça que vem de fora para nós e que é derramada sobre nós. Eu quero finalizar com uma ideia muito provocativa de João Calvino, porque quando ele comenta esse texto, Atos 3:19, no comentário dele de Atos nós lemos assim: devemos notar que, ao exortar ao arrependimento, Lucas também declara que a remissão dos pecados preparada diante de Deus. Pois, como eu disse há pouco, ninguém pode ser movido ao arrependimento, a menos que a salvação lhe seja apresentada. O que é que Calvino está tentando dizer aqui, com a sua típica erudição? Ele está tentando dizer o seguinte: suponhamos que você tem um pai muito difícil, um cara muito temperamental e violento, alguém de quem você realmente tem medo, uma figura muito punitiva, agressiva e destemperada. Suponhamos que é esse o tipo de pai que a vida te deu. E longe da vista desse pai, você comete uma falta muito grave. Muito grave. Qual é a possibilidade de você se achegar a esse pai, se colocar na presença dele e assumir por completo o que você fez? Eu te digo, a possibilidade é muito próxima de zero. O que vai acontecer é que você vai tentar maquilar, colocar uma máscara, se esconder, reter e se distanciar. Mas como seria diferente essa história se você soubesse que você tem um pai que não importa o que você tenha feito, ele pode até ficar entristecido, ele pode até chorar, ele pode desaprovar o que foi feito, mas você não tem nenhuma dúvida de que ele vai te tratar com respeito, de que ele ao final vai te abraçar e vai reafirmar o amor dele por você, de que esse pai vai abraçar você e te acolher. Como seria diferente essa história? Talvez você esteja com uma pergunta na cabeça ao final dessa reflexão, que é: Jefferson, o que é que me garante que, se eu chegar diante de Deus trazendo todos os meus pecados, e eu abrir o meu coração para Ele, e me render aos seus pés em arrependimento, pedindo que Ele mude meu coração, o que me garante que esse Deus não vai me rejeitar, que Ele não vai me banir, que Ele não vai me punir? O que me garante? A garantia que você tem é a seguinte: olhe para a cruz. Olhe para cada ferida de Jesus. Olhe para o corpo moído e macerado de Jesus. E conecte as coisas. Jesus está sendo moído porque o seu pecado já foi colocado sobre ele. E o que João Calvino está dizendo é o seguinte: nós nunca seremos movidos a um verdadeiro arrependimento total diante de Deus, se nós não soubermos que a resposta graciosa de Deus em amor a nosso favor já está garantida. Quem não conhece o Evangelho não consegue se arrepender, não consegue chegar diante de Deus e tirar todas as máscaras. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser expulso, tem medo de ser punido.
Somente aquele que sabe que toda a punição já pairou sobre Jesus é capaz de se achegar diante de Deus e abraçar essa graça radical. O que me espanta é que muitos cristãos passam anos e anos indo à igreja, passam anos e anos ouvindo uma pregação da Bíblia, mas nunca tiveram a coragem de tirar a máscara do rosto. Nunca tiveram a coragem de chegar diante de Deus desnudos por completo, entregues e rendidos, confessando, admitindo, se doando, se entregando, se rendendo. Nunca. Eles acham que ser cristão é colocar uma máscara um pouco melhor no rosto todos os dias. Eu te desafio hoje a você chegar diante de Deus com o coração completamente aberto, com o rosto desnudo, sem maquilagem, sem máscara ou qualquer coisa parecida, orando: Senhor, nós estamos aqui, que bobagem, Senhor, que bobagem todas as vezes que pensamos que podemos nos esconder de você. Nossos primeiros pais correram para trás de uma árvore, eles costuraram uma folha rudimentar de folhas, eles achavam que podiam se esconder, e nós fazemos a mesma coisa. Nós nos esquecemos de que o Senhor nos vê por completo, nós nos esquecemos que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, e que todos os pensamentos mais sombrios e sujos que invadem o nosso coração são conhecidos diante de Ti. Nós nos esquecemos que todas as intenções corrompidas que pairam na nossa alma são conhecidos por Ti. Nós esquecemos que o Senhor vê o rancor, vê o desprezo, vê o orgulho que muitas vezes nós não vemos, nós mesmos não vemos, e a nossa prepotência que nós não conseguimos ver, o Senhor vê. Senhor, nos atrai para Ti, nos leva aos pés da cruz. E nos revela a imagem verdadeira do Pai gracioso, que é mostrado na palavra. Nos lembra que Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. Nos lembra que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, revelado a nosso favor. Nos lembra, Senhor Jesus, nos lembra do Seu sacrifício, nos ajuda a conectar aquilo que está no nosso coração, a essa inadequação e essa vergonha, aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos atender ao convite dessa noite. Eu quero orar com todos aqueles que nessa noite querem fazer, talvez pela primeira vez, uma oração de aproximação, de entrega e de rendição total na Tua presença. E pedimos que o Senhor possa, Deus, transformar de fato as arquiteturas internas do nosso coração. Que o Senhor possa de fato transformar a nossa vida, transformar tudo que é em nós de dentro para fora. E que as pessoas que estão à nossa volta possam ver isso acontecendo e possam saber e também possam crer. Nós oramos pedindo a Tua graça, nós oramos mais uma vez pedindo o Teu favor, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.